Avança o pacote anti-STF no Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Iniciando aí nosso conteúdo, levando informação com bastidores da política para quem nos acompanha diariamente, que a gente agradece sempre essa audiência, porque é um prazer a gente estar aqui todos os dias para tentar explicar o que acontece em Brasília. E hoje a gente vai tentar explicar uma jogada, porque é uma jogada que, na verdade, inverte um raciocínio que estava acontecendo no Congresso Nacional, só para vocês entenderem. O Congresso está com uma pauta contra o STF. Várias ações, medidas, projetos, propostas, enfim, para tentar limitar ou até proibir determinadas ações por parte dos ministros da Suprema Corte. Esse assunto esfriou, porque vinha a eleição das presidências da Câmara e do Senado. E, surpreendentemente, que não é à toa, justamente ontem, o assunto voltou à tona. E voltou com um dos pontos do pacote anti-STF. STF, Supremo Tribunal Federal, e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, resolveu ele mesmo assinar e encaminhar uma proposta de emenda constitucional. Justamente uma proposta que proíbe decisões que suspendam leis e atos do Legislativo e do Executivo. Ou seja, é uma limitação do que os ministros da alta corte podem fazer. Mas tem um pouco mais além disso, né, Rodolfo? Sem dúvida, porque o que acontece? O próprio Arthur Lira, ele resolveu assinar um parecer técnico encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, defendendo essa PEC que limita as decisões individuais, as decisões monocráticas, uma clara sinalização de uma defesa dele da PEC, né? E que ele deve, então, colocá-la para votação. O que aconteceu? Um deputado, Paulinho da Força, entrou com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade dessa PEC, dizendo que ela não seria constitucional. E esse processo caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, que pediu, então, um parecer técnico à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara resolveu ele mesmo escrever o parecer, fazendo ali uma defesa muito grande da PEC, dizendo que não apenas do ponto de vista dela ser constitucional, mas dizendo que ela é um instrumento para ajustar os poderes do Supremo, um instrumento para tornar mais racional, para tornar mais previsível as decisões do Poder Judiciário, dizendo que isso faz parte do famoso sistema de freios e contrapesos entre os poderes, ou seja, o Legislativo agora limitando o Judiciário, ou seja, fazendo uma claríssima defesa da PEC e sinalizando, então, se ele defende tanto, que em algum momento ele coloca ela para votar. E aí é um avanço importante do pacote anti-STF. As outras coisas que estão previstas no pacote anti-STF, a expectativa é que não sejam votadas. São coisas mais polêmicas, como a possibilidade de ampliar a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, e a mais polêmica de todas, do Congresso poder rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso não deve nem ser colocado em votação. Se for colocado em votação, a expectativa é que seja rejeitado. Mas a PEC que limita as decisões monocráticas, não. Essa daí, há uma leitura dentro do Congresso de que ela tem muita chance de passar, porque realmente acham que isso precisa ser limitado. O poder de ministros decidirem individualmente coisas é muito grande, é muito alto, e cria insegurança jurídica, porque uma coisa vai numa determinada direção, o ministro pega, dá uma canetada, muda esse negócio. Quando uma coisa vai para o plenário, isso daí é mais forte, é mais seguro e tal. E aí, só para completar, né, Alexandre, veio aquele escândalo, a gente até falou sobre ele aqui num programa anterior, em cima do Superior Tribunal de Justiça sobre venda de sentenças, né? Porque essa PEC não seria só para o Supremo, seria para o Poder Judiciário como um todo. Você negociar uma coisa
com uma pessoa só é sempre muito mais fácil do que negociar com 11. Então, quer dizer, isso ainda reforça a limitação das decisões monocráticas. E como tudo no Congresso Nacional, Rodolfo Lag, que é uma casa política, nada é por acaso. Essa sinalização de Lira, inclusive, tomando para si, né, de encaminhar, e ele que é o senhor da pauta, porque é o presidente da Câmara que define o que vai ser votado nas sessões, já é claro que ele vai colocar isso em votação rapidamente. Mas ele sinaliza mais do que ele tem defendido, porque ele defende um aprimoramento da justiça. Ele chegou, inclusive, a falar, abrindo aspas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que o objetivo é a racionalização das medidas que, segundo ele, são cautelares e também das decisões monocráticas, com previsibilidade da atuação judicial. Fecha aspas. Ou seja, uma explicação muito bem feita, mostrando que ele entende do que ele está dizendo, mas o que ele entende mesmo é de fazer política. Porque na hora que ele toma uma decisão como essa, Rodolfo, como você bem lembrou, e nós trouxemos a informação, ele primeiro aplaca a ira daqueles que querem ir contra o Supremo Tribunal Federal. Inclusive essa decisão de talvez seguir para uma comissão parlamentar de inquérito ou mesmo o pacote como um todo. De alguma maneira ele sinaliza que ele está fazendo alguma coisa. Não o que de fato lhe causará problema, mas ao mesmo tempo está fazendo um afago a quem o interessa, que é justamente essa bancada de centro-direita. Porque hoje o candidato de Arthur Lira, que é o Hugo Mota, ele está com dificuldade de se manter na posição de liderar a corrida para a presidência da Câmara. Está correndo por fora o PSD, o MDB e o União Brasil. E claro, o PT hoje virou a noiva, como você sempre fala. E de fato hoje, tanto o Hugo Mota como os candidatos que hoje estão unidos por parte do PSD e União Brasil, estão também buscando o PT. Quando o Lira faz um ato como esse, ele sinaliza para buscar também, Rodolfo Lago, mais votos para o seu candidato. Sem dúvida, né? Ele faz várias sinalizações aí, tanto que o que se comenta é que a aprovação dessa PEC é uma coisa que já está precificada lá no Supremo Tribunal Federal. Eles já estão dando de barato que essa daí vai ser aprovada, as demais não. Agora, tem um processo aí, também não é uma coisa assim muito rápida, porque como é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem uns trâmites. O Arthur Lira precisa criar uma comissão especial para fazer uma análise prévia antes de levar para o plenário. A gente já está chegando no final do ano, talvez não seja provável que isso venha a ser aprovado ainda esse ano. Mas, enfim, quando o Congresso quer, o Congresso faz, né? É importante a gente lembrar que essa PEC já foi aprovada no Senado em dezembro de 2023. Ou seja, então ela agora só precisa ser aprovada na Câmara. Mas é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, precisa de quórum qualificado em 2 votações, né? Mas, assim, tudo indica, com essa posição do Arthur Lira, que isso vai ser colocado para votar com uma grande chance de ser aprovado. Eu apostaria que ainda esse ano, Rodolfo Lago, o jogo está jogado. De qualquer maneira, aqui a gente tem que encerrar, levando para vocês diariamente sempre o bastidor, a política, a análise do que acontece na capital federal, para que vocês, como nós, tentamos entender o que de fato está por trás das decisões que impactam na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, gente. A gente deixa uma pergunta aí para você responder nos comentários. Na sua avaliação, o Supremo abusa? O Supremo precisa ser limitado? Comenta aí que a gente vai gostar de ouvir. E aí a gente faz aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.